Olá pessoal, meu nome é Flávio e hoje eu estou aqui para a gente passar um pouco sobre a Eucaristia. A gente vai falar um pouquinho sobre a Eucaristia, é uma coisa bem bacana, é uma doutrina da Igreja Católica que não necessariamente todo mundo entende e tem umas coisas bem bacanas que a gente pode ver com relação à Eucaristia dentro tanto da tradição quanto da própria história que existe por aí sobre esse tema. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre a Eucaristia. Bom, a gente vai fazer esse estudo e eu gosto dessa frase de enquanto existir a Eucaristia nunca estarei só, uma frase de Chiara Lubucchi, e é uma revisão baseada nas Escrituras. Né? A gente tem Eu vou fazer uma análise com base no que existe na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então vamos lá, vamos começar com essa oração aqui, né? Então, eu gosto dessa oraçãozinha, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Então eu vou começar aqui com uma citação do meu querido amigo São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que foi um frei dominicano lá do século XII, XIII, e ele escreveu bastante coisa, e na Suma Teológica que ele escreveu, que era um compêndio de toda a doutrina que ele estava estudando, estruturando, ele fala essa frase aqui, que é: assim como a comida que a gente come normalmente, ela é requerida para a preservação da vida corporal, consequentemente para a vida espiritual deve haver a Eucaristia, que é a comida espiritual. Então, comida para o nosso corpo é a comida que a gente come, a comida para o nosso espírito é a Eucaristia. Tá bom? Bem bacana, está lá a Suma Teológica na terceira parte, bem bacana. Então vamos, a agenda é a seguinte, vou fazer uma introduçãozinha rápida, por que a Eucaristia é importante, como algumas pessoas veem a Eucaristia, então ela é importante, ela faz sentido, é ou não é, como é que algumas pessoas durante a história viram a Eucaristia. Eu vou fazer uma análise tipológica do Velho Testamento com relação à prefiguração, então eu vou olhar Gênesis e Êxodo, daria para fazer um estudo bem maior do que isso, mas eu vou focar só nesses dois livros. E aí eu vou falar do Novo Testamento, dos Evangelhos sinóticos e João. E aí a gente vai passar no finalzinho sobre os milagres eucarísticos e eu vou fazer uma reflexão no final sobre o caminho para Emaús. Então, introdução. Ah, por que é importante a gente entender a Eucaristia? Qual que é a importância desse tema, né? Será que a Eucaristia era só um símbolo? Ela é só uma representação? É uma imagem? É uma metáfora? Não é uma coisa real? Será que, como a Igreja Católica ensina, Jesus está mesmo presente em corpo e sangue nesse sacramento? Então vamos discutir isso em mais detalhe. Aqui é uma pesquisa do Pew Research Center, que é um estudo de pesquisa bem forte aqui nos Estados Unidos, e que eles avaliaram, fizeram pesquisa em 2019 com os católicos somente, para entender se os católicos, ah, eles, como eles entendem a Eucaristia, se eles entendem que o que a Igreja ensina, né, sobre a transubstanciação, que é a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, se isso realmente é entendido pelos católicos. E a gente esse estudo resultou em demonstrar que você somente quase 30%, 31% dos católicos americanos acreditam na transubstanciação. E 70%, praticamente 69%, não acreditam nessa transubstanciação. Eu não acredito que o pão e vinho que está ali na missa, que o padre levanta, né, que você consome durante a missa,
são o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. Isso tem impactos bem complicados, né? Porque se você não entende esse centro da doutrina católica, você muito provavelmente vai ter dificuldade de entender por que a igreja toma posições que toma e por que ela entende as coisas que ela entende da maneira que ela entende. Então vamos ver aqui como as outras pessoas entenderam isso, né? Em 2019 teve aquele incêndio na Notre Dame, na Catedral de Notre Dame. E teve um padre, Fournier, que ele era capelão dos bombeiros, e ele correu lá para Notre Dame, para a catedral, para tentar ajudar. E ele acabou, no meio desse fogo todo, ele acabou entrando dentro da igreja para salvar algumas relíquias e principalmente para salvar a Eucaristia. Ele perguntou para o sacristão onde era, o sacristão falou, e ele foi, mesmo com o teto todo pegando fogo, e aí ele entrou lá, correu, pegou a Eucaristia, pegou dentro do tabernáculo e pegou e ele consagrou a igreja e o incêndio, falou assim: Senhor, ajuda a combater esse incêndio. E na hora que ele fez isso, essas duas torres que tem ali, né, que dá pra gente perceber que tem as torres e tem o minarete, que é o grande. Então essas duas torres, elas estavam para ser queimadas, elas não foram queimadas, dá pra ver toda a fumaça, né, que estava saindo. E aí, mesmo que a parte central da igreja e o minarete cai, as duas torres aqui de baixo, dá pra ver, ó, elas não queimam. Aí o minarete caindo. Então, o que faz um padre entrar na igreja e no meio de um fogo e salvar a Eucaristia? Tem alguma coisa a mais aí, né? Ah, esse vídeo da agência da France Press. Aqui um outro tópico. A pequena Li, lá na China, o que aconteceu aqui na China no começo dos 1900, os militares estavam tomando conta lá e eles resolveram prender os padres e confiscar os tabernáculos e fazer um monte de coisa. E a pequena Li viu o tabernáculo sendo sacralizado, essa menininha de 10 a 12 anos mais ou menos, e ela decidiu que ela não ia deixar o corpo de Cristo sendo desacralizado como estava sendo. Então, toda noite ela ia na igreja, rezava perante o corpo de Cristo e consumia uma hóstia. Pronto, ela fez isso durante 32 noites, 32 hóstias lá. E aí, na última noite em que ela pegou a última hóstia, ela acordou os guardas perceberam que ela estava lá e ela morreu, ela foi martirizada, ela foi executada ela foi executada a paulada praticamente. Elas bateram nela até que ela morreu. Ela era uma menina pequena e morreu. Então, o que faz uma pessoa, ainda que uma criança, e fazer isso pelo corpo de Cristo? Porque parece que tem alguma coisa a mais aí, né? Aqui é a Santa Clara de Assis, ela que nasceu lá em 1194, lá no século XII e século XI, e aí ela foi em agosto, em agosto não, quando ela tinha uns 18 anos, São Francisco de Assis visitou a igreja da cidade que ela morava, e aí ela entendeu pela pregação do São Francisco que ela tinha que fazer alguma coisa e ela fundou a Ordem das Pobres Claras. Em 1964, o Império Germânico estava avançando e dizimando as pessoas, entrando em casa, queimando, né, aquela coisa toda. E aí ela decide, quando eles estão chegando lá no Vale do Spoleto, onde é a cidade dela, o convento ficava na entrada da cidade, e aí ela pega a Eucaristia, o exército está avançando, ela pega a Eucaristia, assim, né, o Santíssimo, ela vai lá, ela levanta, assim, e ela reza e pede para Jesus proteger, e o exército, os soldados ficam atônitos e amedrontados e acabam fugindo sem atacar o convento dela. E ela salva a cidade inteira, a cidade comemora, ela salva a cidade com a Eucaristia. E ela estava até meio acamada. Então, o que faz uma pessoa acreditar que ela pode enfrentar um exército com a Eucaristia? Por fim, eu quero contar a história desse rapaz aqui, que é o São Tarcísio, do século III, lá em 200, mais ou menos, bem no comecinho. Os cristãos estão sendo perseguidos
E aí o que acontece é que o imperador Valeriano ele perseguia os cristãos e prendia e tudo. E aí o Tarcísio se ofereceu, se voluntariou para fazer, para levar a Eucaristia, para levar o pão para as pessoas que estavam presas, as pessoas que estavam doentes, e ele andava lá com a Eucaristia, o bispo, o padre dava a Eucaristia para ele, ele levava num, num saquinho, assim, né? Ah, e, e aí o que aconteceu é que ele andando, né? Com isso, ele estava indo lá para entregar a Eucaristia para as pessoas. Um grupo de jovens mais velhos que ele encontra ele, começa a perguntar o que ele tem, percebe que ele é cristão e começa a bater nele, apedrejar. E ele foi espancado fortemente. E aí um guarda pretoriano encontra ou vê a situação, corre lá, separa, só que ele já está muito machucado, ele foi apedrejado e batido por uma gangue de jovens. E aí ele leva esse menino, esse guarda pretoriano também era um guarda cristão, acobertado, e ele vai, guarda, leva o menino, né, esse coroinha, esse acólito, lá pro sacerdote, mas ele não aguenta e morre. Então ele também morre. E aí o que acontece é que nas mãos que ele fica assim, ainda que ele estava acusado, ele não deixou pegar o corpo de Cristo. E o Papa Damásio ele escreve na lápide dele falando assim que esse menino, ainda que seja, ainda que cães raivosos tentassem pegar o corpo de Cristo, São Tarcísio preferiu a morte a entregar o corpo de Cristo para aqueles malvados, né? Então também uma grande lição de como as pessoas entendem a Eucaristia. Então você vê que as pessoas entendem a Eucaristia de uma maneira muito forte, mas será que isso vem do nada? Será que é só uma crença, uma coisa de credulidade simplória de pessoas que não entendem muito bem como é que funcionam as coisas? Vamos entender um pouco isso aí, né? Então, por quê? De onde que a gente tira que a Eucaristia é tão importante? O que tem nesse sacramento que é uma coisa importante para os católicos e que deveria ser para todo mundo? Vamos entender um pouco mais em detalhe. Então, a gente entende que a Eucaristia é um sacramento, né? Mas o que é um sacramento? Então, de acordo com o catecismo, o sacramento é um sinal eficaz da graça dada por Cristo para trazer a vida divina para a gente, o que ele chama de dispensar a vida divina para nós. Então, ele é feito a partir de rituais, de ritos, em que você demonstra para Deus, para o Espírito Santo, que você está pronto para receber aquela graça, e aí você recebe a graça no momento que você faz aquele negócio. A ação que tem ali é sempre do Espírito Santo, é sempre de Deus. A pessoa simplesmente demonstra pelo seu rito que ela está apta para receber aquela graça divina. E aí o Espírito Santo dá os frutos sobre aquele negócio. Então, quais são os sacramentos que a gente tem? A gente tem 7 sacramentos, né? Você tem o batismo, a, a confirmação ou a crisma e a penitência. Eu propositalmente coloquei a primeira comunhão ou a Eucaristia aqui no meio. E aí depois você tem o matrimônio e a ordem, que são os sacramentos da vocação, né? Que você escolhe ou se você quer casar ou se você quer ser um ordenado, só os diáconos que podem ser os dois, né? Que ele pode ser casado e ter o sacramento da ordem. E a unção dos enfermos, que antigamente chamava de unção, extrema unção, que hoje chama só de unção dos enfermos, que pode ser feita a qualquer momento, quando há uma doença grave, né? Então a Eucaristia está bem no meio aí, né? E, e o catecismo entende então a Eucaristia como a fonte e o ápice, o cume de toda a vida cristã, né? Por que ele entende isso? Porque todos os mistérios eclesiásticos, as obras do apostolado, a igreja, tudo está relacionado à Eucaristia, porque a Eucaristia tem Cristo, contém Cristo, né? Aí está escrito no final do capítulo do número 1324 do Catecismo, que na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da nossa igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Né? A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah,
que é uma palavra que quer dizer passar, atravessar, né? Então, quando você tem a Páscoa lá dos judeus, no Êxodo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, você vai ver que ele passa, ele atravessa o Mar Vermelho, depois ele atravessa toda o, o deserto e aí chega na Terra Prometida. Então, essa Páscoa, que é o que é. E também é o nome, quando você fala Páscoa no Antigo Testamento, você fala daquele que é o sacrifício pascal, né? Você fala da ovelha que vai ser sacrificada para expiação dos pecados. Então, quais são, quais são os nomes da Eucaristia, né? A Eucaristia, então, ele é o centro, e a palavra Eucaristia vem do grego Eucharistein, ou a maioria das vezes fala assim, que significa dar ação de graças, ou dar graças, ou em ação, estar em ação de graças com relação a alguma coisa. Falar obrigado, dar graças a Deus por alguma coisa, né? E você não acha essa palavra Eucaristia dessa forma na Bíblia, você não vai encontrar, mas o que você acha é Jesus abençoando, dando graças, né, sobre as coisas. E aí ele fala no grego, se você ler o grego, vai estar escrito lá em João e nos outros, assim, que ele deu graças, ele abençoou, dizendo. E aí, quando ele fala ele dá graças, ele está falando Eucaristastes, ou ele está usando o verbo Eucaristain, que é o verbo da onde que a gente tira a palavra Eucaristia. E, e tem outras. E aí, uma coisa interessante, eu gosto desse negócio porque a gente consegue ver que, né, aí, ó, todos os sacramentos eles giram em torno da Eucaristia, que é o centro e o ápice da vida cristã, da vida do católico. Então, quais são os nomes que a gente tem, né? A gente pode chamar, a próprio catecismo coloca isso, que é a ceia do Senhor, ou o banquete, né? Pode ser a partilha do pão, o memorial da paixão, o sacrifício, e a comunhão. Esse memorial é importante, depois a gente vai ver a questão do memorial, que ele é bem importante para a gente. Então, para entender isso, a gente vai dar uma olhada no Velho Testamento agora, para entender como é que a gente consegue já ver a Eucaristia de Jesus dentro do Velho Testamento. Para fazer isso, eu vou usar o que a gente chama de tipologia. Tipologia é quando você usa o que aconteceu no passado, você olha o que aconteceu no passado para você entender o que está acontecendo agora. Só que é mais do que simplesmente um olhar e falar, eu achei uma relação aqui. São aqueles ecos de eventos passados que estão é, significando, que estão acontecendo de novo, só que de uma forma mais elevada nesse momento. A própria Igreja Católica faz isso, e a própria Igreja, não só a Igreja Católica, todos os patriarcas da Igreja, no começo, os cristãos, Paulo, os evangelhos e próprio Cristo usa essa coisa de tipologia para você falar, tá vendo como acontecia lá? É isso que eu estou fazendo aqui. Tá vendo como era assim? Agora em continuidade é isso. Então, a Igreja Católica coloca no 128, lá no artigo 128 do Catecismo, que a tipologia ela descobre nas obras de Deus, na antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa de seu Filho encarnado. Então você olha para o Velho Testamento e aí você entende o que está acontecendo naquele momento de uma maneira muito mais visível, né? O Santo Agostinho tem uma frase muito bacana que ele fala: o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está patente, o presente, o claro no Novo, né? Está bem claro no Novo, né? Então vamos lá. A gente vai falar aqui então no Velho Testamento de algumas prefigurações. Eu vou usar dois livros, o Gênesis e o Êxodo, né? Daria para fazer muito mais, tem muito mais prefiguração, assim, tem um monte de coisa acontecendo. Então, vamos começar com o Gênesis. O Gênesis, no Jardim do Éden, o que acontece é que o Senhor ele vai lá e coloca Adão e Eva no Jardim do Éden e ele fala assim: olha, vocês podem comer todas as coisas de todas as árvores aqui, menos de uma. A gente costuma ficar muito focado nessa uma única que não pode comer, mas ele deu todo o Jardim do Éden com todas as árvores, inclusive uma árvore chamada Árvore da Vida,
que dava vida eterna. Mas ele fala, ó, essa árvore aqui da ciência do bem e do mal, eu defino o que é bem e mal. Né? Então você deixa comigo essa árvore aqui, você não come, o resto você pode comer. E aí, sabe da história, a serpente foi lá, fala com Eva, Eva fala, né, faz aquela coisa. É verdade que Deus proibiu comer do fruto da toda a árvore, né? Ele fala um pouco de verdade no meio de um pouco de mentira no meio da verdade. E aí a Eva, inocente, fala, não, não é toda a árvore, é só uma. E ele falou que a gente vai morrer. Fala, mas você não vai morrer. E realmente, você não vai morrer na hora, mas você vai morrer depois, né? Se você comer. E aí ela come, dá pro Adão. O Adão estava junto, não é que estava muito longe, né? Ele estava lá, e aí ah, e deu ao seu marido que comeu igualmente, que eles estavam um do lado do outro ali. Não é que a serpente estava só com a Eva, o Adão também estava lá. E aí eles se abriram e viram que estavam nus, tomaram folhas de figueira e fizeram tangas. Aliás, eu fiquei sabendo que figueira, a folha de figueira, ela dá uma urticária, dá uma coceira muito forte. Imagina fazer uma roupa de baixo, assim, uma tanga de folha de figueira que coça. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas enfim, né? Fazer o que já começa a pagar a penitência do pecado ali, né? Na cara. E aí, no jardim do Éden, então, ele fala: Deus vai procurar Adão e Eva, eles estão escondidos, e fala assim. E aí eles estão escondidos, e aí ele fala assim: Mas quem falou que vocês estavam nus? Vocês por acaso comeram do fruto que eu falei que não era para comer? E aí a mulher fala: Olha, comi, mas foi pergunta para Adão: Adão, você comeu? Eu falo: eu comi, mas foi a mulher que falou para eu comer. Quer dizer, ele nem assume a responsabilidade, ele põe a culpa na mulher. E aí Deus pergunta: E aí, você comeu? E aí a mulher fala: A serpente me enganou. Quer dizer, ela também não assume que ela quis comer, ela põe a culpa na serpente. E aí Deus, a gente sabe que fala que vai expulsa Adão e Eva do paraíso, falar que eles vão ter que comer o pão com o suor do rosto, né? E aí ele expulsa e também coloca um guardião, um querubim, lá com uma espada de fogo na entrada do jardim do Éden, para guardar o caminho da árvore da vida. Então por que ele faz isso? É um ato interessante, parece que ele está sendo meio drástico demais. Né? Fala, por que você está fazendo isso? Por que Deus resolve botar isso para fora? Assim, errou, foi só um erro. É que ele faz isso por amor. A árvore da vida é aquela árvore que dava a eternidade, fazia as pessoas ficarem eternas. Quando Adão e Eva comem na árvore do bem e do mal, eles caem no pecado. E se eles forem comer na árvore da vida, eles vão permanecer eternamente naquele estado. Então, para evitar isso, Deus faz o quê? Tira eles de lá e põe eles para fora do, do negócio para evitar isso. Ele começa um grande plano de recuperação, de resgate da humanidade. É isso que ele está fazendo. A ideia aqui é o resgate da humanidade para evitar que a gente continue no pecado. Né? E aí toda a história da Bíblia é essa grande busca, essa grande redenção que Deus está propondo para a gente, para evitar que a gente fique para sempre no pecado, que a gente consiga sair disso. Né? Então, para ver como é que é de sair disso, ele começa a. O plano de resgate dele passa por pegar um povo. Esse povo é o povo judeu. E ele pega, na linhagem de Adão e Eva, né, e tudo, ele pega Abraão, que é o patriarca. Ele fala com Abraão, fala: Abraão, você vai sair daí da Caldeia, da terra dos caldeus, e você vai para a terra que eu estou te mandando ir. E você vai, né, não vai se misturar com esse pessoal lá, e você vai montar. Você e Sara, sua mulher, vão montar essa terra que eu estou mandando. E aí Abraão vai lá e começa a ter algumas guerras, né, para entrar, e ele ganha as guerras porque tem Deus do lado dele. E aí quando ele já tá, um dia que ele tá lá e ganhou, ele tá passando ali, e aí o rei de Salém, chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, quem está escrito aqui, ele recebe Abraão, fala obrigado, não sei o quê, e eles fazem um sacrifício de ação de graças, de Eucaristia. Não é Eucaristia, a palavra é grega, né? Mas no hebraico ele. E aí, como é que é esse sacrifício? É
de pão e vinho. Ele faz um sacrifício de ação de graças do pão e vinho e abençoa Abraão, dizendo: Abraão, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. E aí, o que acontece é que a gente tem uma prefiguração muito forte, né? E outra, a gente percebe que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa com Deus, e que para Deus, e que Deus tá feliz, você está fazendo uma coisa que você está tendo um banquete, você está tendo um relacionamento de comida, de sentar à mesa, de você fazer isso de uma forma bacana, né? Então, é, esse encontro é lá no Vale do Rei de Salém, o rei de Salém vem e aí a gente sabe que ele é o Melquisedeque. A gente sabe que Jesus é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. É isso que a gente sabe. Está falando lá na Bíblia. Então o negócio é que Melquisedeque abençoa, faz uma ação de graças com o Abraão. Abraão é, então, mas o interessante é que Salém, né, onde Abraão está lá, é onde ele encontra o rei, Salém é uma cidade interessante, porque a gente sabe que essa cidade é uma cidade que depois ela vai virar a cidade que tem a sua morada de Sião, que tem o templo. Isso aqui já no Salmo 175, 76, dependendo da sua versão. Ele vai ser grande e é onde tem o templo. Onde tem o templo é na cidade de Jerusalém. Então, Salém é o nome primordial de Jerusalém. É o nome antigo, aquele nome antigo de Jerusalém, é aí que você tem a, a cidade. E o Melquisedeque, essa palavra Melquisedeque, né, o nome dele quer dizer Melque, ou Melch, que quer dizer rei, e Zedeque quer dizer justo, justiça, aquele que tem justiça. Então é o rei da justiça fazendo um sacrifício em ação de graças com pão e vinho para o povo judeu, o Abraão, que é o pai do povo judeu, que representa a humanidade. Então, depois a gente vai ver que isso é um paralelo muito forte com o que a gente tem em Jesus, né, fazendo também um sacrifício de ação de graças em Jerusalém, né, porque ele é condenado a Jerusalém e ele é crucificado ali na montanha de Gólgota, que é ali do lado, né? E aí a gente sabe que isso dá uma prefiguração muito forte com relação a Melquisedeque. Agora a gente vai falar então de Abraão e Isaac. Então, Abraão, a gente sabe essa história é bem difícil na Bíblia, o pessoal fica achando que é uma história ruim, né? Que então você tem Abraão, é, que foi lá e aí ele não tinha filhos, né? Você lembra que Abraão e a mulher Sara já são velhos, ficam velhos e não têm filhos. E aí aquela promessa de que ele vai ter filhos não estava se concretizando. E aí o nome Abraão, Avraham, né, quer dizer grande, Ram, esse é um grandão, né, uma partícula de você deixar ele maior, e Ava, ou Abba, é uma palavra que significa pai. Então é o grande pai. Então imagina você ser um grande pai, o seu nome é esse, grande pai, e você não tem filhos. Fala, o pessoal, e aí, grande pai, como é que você tá? E o grande pai não tem nenhum filho, ele é só um pai sem filhos. E aí Deus dá para Sara, já muito velhinho, já é, ter um filho, que é Isaac. E aí, ah, já lá quando Isaac já está mais mocinho, Deus vem para Abraão e fala assim: pega teu filho, Abraão, teu único filho, a quem tanto tu amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, onde tu vais oferecer em holocausto sobre o monte que eu te indicar. A palavra holocausto é olá, que é um sacrifício de fogo, que você consome com fogo, você queima aquele sacrifício. E Abraão aceita, ele não fala nada, pega o filho e leva o filho para a terra de Moriá, no monte que Deus falou, e aí ele vai fazer o sacrifício lá, né? E Isaac olha e vê e fala assim, pai, o Isaac já é um moço, né? Se você pegar a palavra em hebraico, a palavra é Naar,
que significa rapaz, né? Jovem adulto, alguma coisa entre 16 e 20, 20 e pouquinhos anos. Então você tem aí um jovem que já entende das coisas que estão acontecendo, já viu o pai fazer sacrifício e tudo, e fala: cadê a ovelha que a gente vai dar em holocausto? Né? E aí ele fala: Deus vai prover. Né? Então, eu acho que essa foto aqui do Juan de Valdez, ela é mais clara nesse ponto, dá para ver que ele já é mais um moço. E quando a gente vê que ele é já mais moço, então você sabe que esse sacrifício ele não é só de Abraão que está matando o próprio filho, está dando sacrifício, mas é de Isaac que está aceitando, porque se ele quisesse com um pai mais velhinho, né, já mais de idade, se ele quisesse lutar com o pai e sair correndo, né, e não deixar ser amarrado nem nada, ele faria tranquilamente. Então, o Isaac também se dá em sacrifício. É um alto sacrifício de Isaac, ainda que seja um sacrifício também terrível do pai, né, de Abraão, que é bem difícil. E aí lá a gente sabe que ele está lá para matar o filho, e chega o anjo e fala: não, não faz isso, Abraão. Agora sabemos que você, eu sei que temes a Deus, então para com isso. E aí quando ele olha, um, tem um cordeiro ali preso, né, com os chifres nos espinhos ali do lado, e aí ele pega aquele cordeiro e sacrifica aquele cordeiro no lugar do menino. E aí Deus fala que vai multiplicar a posteridade como as estrelas do céu e como a areia da praia. E aí todas as nações da terra desejarão ser benditas como você, como ela, né? Porque obedecesse a minha voz. Então, e aí no Velho Testamento, se você olhar isso, parece somente o sacrifício de alguém que se obedeceu. É puro capricho, né, de Deus. Falar: tá colocando lá Abraão para o teste porque eu quero ver se ele gosta de mim mesmo ou não. Mas você só consegue entender esse fato entendendo que Isaac estava se dando em alto sacrifício, e além disso, não só estava se dando em alto sacrifício, mas ele estava ah, voluntariamente se entregando à vontade do pai. E aí uma coisa interessante, lembra que eu falei que era Moriá? A terra de Moriá? Onde que é a terra de Moriá? A terra de Moriá aqui a gente vai ver, nas crônicas de Salomão. Salomão constrói o templo aonde? Nas terras de Moriá, no Monte Moriá, em Jerusalém. Então, o holocausto, o sacrifício de Isaac é no mesmo lugar que vai ser feito o sacrifício de Jesus. Praticamente 1.800 anos depois, 2.000 anos depois, né? Estou falando aqui de 1800 antes de Cristo, mais ou menos, essa parte. 1.800 anos depois, Cristo vai ser executado no Calvário, ali em Gólgota, no mesmo lugar que foi esse sacrifício de Isaac, ou que ia ser sacrifício de Isaac, né? E aí, tanto que não é o sacrifício de Abraão, se você pegar no Torá lá, né, nas escrituras hebraicas, você vai ver que a ideia é eles entenderem isso como sacrifício ou amarramento, né, de Isaac, não de Abraão. Né? Então, é o auto sacrifício para respeitar, em obediência completa ao pai. E o pai está dando o único filho amado, em sacrifício por isso. Né? Então, esse sacrifício é bem importante. A questão do sacrifício e da Eucaristia, elas são completamente ligadas, não tem diferença. Né? Então, vamos dar uma olhada no Êxodo agora, já saímos do Gênesis. Aqui está o Êxodo. Essa aqui é uma imagem que lembra o filme do Êxodo lá, do Charlton Heston. A ideia aqui é que os judeus estão cativos lá depois de 400 anos dos egípcios, e aí Deus fala: vou tirar vocês daí, e ele fala com Moisés, ele manda Moisés falar com o faraó não deixa, ele coloca 10 pragas lá, e a última praga é a praga do primogênito, né, de você matar o primogênito. A primeira praga, inclusive, é de você transformar o rio em sangue. Né? Isso a gente vai ver depois que é importante. Mas a última praga é de você sacrificar, você matar os primogênitos inocentes para você liberar Israel. E aí, para você evitar que isso aconteça com a sua família, você tem que pegar um cordeiro,
né? Pegar uma ovelhinha lá, um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, quer dizer, no seu primor, e aí matá-lo, tirar o sangue, é, pegar o sangue e colocar sobre as ombreiras da porta, sobre as estruturas da porta, assim, que você tem. E aí, e você tem que comer a carne assada com fogo. É outro banquete, você tem que comer, você é obrigado a você comer, né? Sem comer não é a Páscoa, você não completa. Se você não comer, se você for lá matar o cordeiro, tirar o sangue, não sei o que, e não comer o cordeiro, o seu primogênito vai morrer também. Então, essa é a estipulação de Deus no Êxodo. E aí, você vai comer ele inteiro, tem que ser assado, né? Ah, e, e aí você vai comer, né? E vai passar esse sangue na porta das casas, na ombreira das casas, e aí vai fazer com que o anjo do Senhor da morte não pegue aquilo lá, ele passe sobre, que é a Páscoa, o Pessar, em inglês é Passover, a Páscoa, ele passa sobre aquele lugar e não pega. E aí você tem que conservar a memória daquele dia. É importante. A memória é a coisa importante, porque é uma instituição perpétua. Deus está mandando fazer todo ano isso naquele momento. E celebrar como uma festa em honra do Senhor, mas isso é feito durante todo, para sempre, uma instituição perpétua e é em memória dele. E a questão da memória é uma questão importante. Eu vou falar aqui daqui a pouco, mas presta atenção na questão da memória, né? Em memória do que aconteceu. Então vamos lá, em resumo. Na Páscoa os judeus precisam escolher um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, quer dizer, em seu primor. Ele tem que sacrificar o cordeiro, o pai de família vai fazer isso, né? Aí ele vai pegar o sangue do cordeiro e passar na porta da casa. Vocês podem ver aqui nesse desenho que eu peguei, ele passa em cima e no lateral. O que acontece quando ele passa em cima e no lateral? Que figura que você ligar essas duas coisas, o que acontece? Olha o que aparece. Parece uma cruz na porta. Eles estavam fazendo isso, é uma prefiguração. Não é que isso realmente eles sabiam que estavam fazendo, mas é uma prefiguração, uma coisa que era feita pelos judeus sem saber que ia gerar algum tipo de coisa. E aí eles fazem isso, passam na porta, e aí eles têm que comer a carne com pão ázimo, que é sem fermento, né? O matzô, que é o nome do pão. E aí eles têm que manter a Páscoa como memorial da libertação dos judeus para sempre, explicando como Deus agiu na liberação daquela família. E o ponto é daquela família e daquele pai. Então, geralmente, no Êxodo 13, ele fala assim: você vai, quando o filho perguntar, o que aconteceu? Por que a gente faz isso, pai? E aí o pai vai falar: isso é em memória do que o Senhor fez por mim quando eu saí do Egito. Essa frase, essa maneira de falar tem que ser repetida porque é, é a re, é, não é só uma reencenação, mas é como se aquilo fosse você estivesse saindo do Egito naquele momento. Como se estivesse fugindo do Egito, sendo libertado do faraó naquele momento. O entendimento aqui é que você não está no presente e aquele negócio está acontecendo no passado há muito tempo. Você está revivendo, você está dentro daquele momento. É como se o tempo do passado e do presente colapsassem naquele momento. E aí você está revivendo aquela coisa que aconteceu no passado como se fosse sua. Mesmo que seja 1.000, 2.000, 3.000 anos depois do que aconteceu lá no Êxodo, lá no Mar Vermelho, essa ação ela é revivida naquele momento como se o tempo colapsasse. O passado e o presente se unissem num momento só, e aí você está de novo lá dando graças ao Senhor, como Moisés deu e como os judeus que estavam saindo do Êxodo estavam. Esse entendimento de colapsar o tempo num ponto, né? A gente consegue hoje entender a física moderna hoje entende ou pelo menos teoricamente entende a possibilidade de você ter o que eles chamam de buracos de minhoca, em que você pode considerar a possibilidade de viajar no tempo, porque o tempo
passado e presente, é como se eles pudessem ser alinhados de uma forma é, em que o tempo hoje ele está conectado com aquele tempo presente de alguma forma. Isso é uma teoria, não tem nada provando isso, não vou advogar, mas isso eu estou falando de caras como Einstein, né, Stephen Hawking, esses caras que usaram, que desenvolveram um pouco dessa teoria. Então vamos passar agora para o próximo ponto do Êxodo. O próximo ponto é que então eles estão andando no deserto, né? E aí começa os judeus começam a murmurar, falar que está com fome, que não tem o que comer, que era melhor ter ficado no deserto, no Egito, com o faraó sendo escravo, porque senão eles vão morrer de fome. E aí Moisés fala com Deus e aí fala assim, olha, então vamos fazer assim, eu vou dar comida para vocês, fazer chover pão do alto do céu de manhã e depois, pela tarde, à noite, eu vou dar carne para vocês comerem. Você tem que lembrar que o milagre do maná é de duas coisas. Ele é pão de manhã e carne de tarde. É excelente. E esse maná, ele é uma coisa bacana porque ele tinha uma característica de ser um sabor de wafer com mel. Assim, uma coisa bem bacana que era quase se fosse uma prefiguração do que eles iam encontrar na terra prometida, que era uma terra onde jorrava leite e mel e aquela coisa toda. Então, eles teriam pão em abundância para comer, né? Pela manhã, cada um podia pegar até um homer, que era 1 litro mais ou menos, de assim, uma coisa, um volume grande, né? E aí eles podiam comer, e à tarde ia ter a carne, que era geralmente galinhas ou algumas coisas assim, que eles pegavam, faziam lá e comiam, e foram passando 40 anos no deserto fazendo isso. Ah, e aí eles faziam isso, e o que acontece? Quando eles fazem isso, então, lembrando, eles criam a Arca da Aliança. Quem viu aquele filme de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, lembra que tem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ele tem o que lá dentro? Tem 3 coisas. Uma é as tábuas da salvação, as tábuas dos 10 mandamentos de Moisés, que ele foi lá em cima no Monte Sinai e pegou com Deus, que Deus escreve. A segunda é o cajado de Arão, que era o padre, né, que tinha ali. E o terceiro é uma jarra do maná. O pão está dentro desse negócio. E onde fica a arca? Né? Vamos ver. A arca fica dentro do tabernáculo. Interessante. O que é o tabernáculo? Na época de Moisés no Êxodo, ela é uma tenda, né, que ela é móvel, ela vai andando assim, eles vão andando no deserto e essa tenda vai andando, eles levantam e saem andando com a tenda. E ela tem algumas coisas interessantes. Ela tem ali aqui em cima vocês vão ver, ela tem um altar para fazer o sacrifício. Tem uma pia para você lá, para o sacerdote, para o padre, lavar as mãos, né? Para ficar purificado perante o Senhor. E dentro ali da tenda, que é o tabernáculo, você tem algumas coisas interessantes. Vamos olhar o que tem dentro da tenda. Então, esse aqui é o tabernáculo de Moisés, né? Estava falando. Aqui tem a pira, né? Pira não, é o pátio exterior do sacrifício, que é onde fica o altar do sacrifício. Depois você tem aqui a pia, o lavatório de bronze com água, né? E aí dentro da tenda, vou abrir aqui a tenda para a gente ver. Ela tem essa coisa aqui é, é, que é onde fica a Arca da Aliança, mas você tem aqui primeiro, que é o lugar santo e o Santo dos Santos, que é bem dentro do tabernáculo. Você tem embaixo aqui o menorá de ouro, que representa dentro do tabernáculo, representa o, o arbusto, né? Que pega fogo, que Moisés encontra Deus lá e Deus é um arbusto que pega fogo e fica pegando fogo lá e ele fala por ele. Ele tem o altar do incenso, que representa as pessoas. O incenso são as orações das pessoas que sobem para o céu. E você tem uma mesa de ouro que tem o pão da presença e o vinho. Olha lá de novo o pão e o vinho. Aqui, ó. Pão e o vinho, né? E aqui dentro você tem a Arca da Aliança, que tem as 3 coisas que eu falei: o cajado de Arão, as tábuas de Moisés e o maná, né?
E esse pão da presença ele é muito importante. Vamos dar uma olhada por quê. O pão da presença, ele é esse pão aqui, e o sacerdote, quando a gente está falando do pão da presença lá, quando tem o templo, já na época de Jesus, né? O que acontece nesse pão da presença é que o pão, na época da Páscoa, o sacerdote, o sumo sacerdote, o principal lá, ele pega aquele pão da presença, ele vai lá na frente da congregação, o pessoal que está lá esperando para começar a fazer a Páscoa, para cortar o carneiro, para começar a assar o carneiro para comer, porque eles continuam fazendo isso para sempre. E vão fazer até o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos vão lá, invadem Jerusalém e matam todo mundo. Então o que ele faz é, ele pega esse pão, ele levanta o pão e fala: Eis o amor de Deus por vocês. Né? Por isso chama pão da presença. É o pão, o nome em hebraico é Lehem Hapanim, que é o pão da presença, o pão da paninha é cara, é face, então é o pão da face de Deus, né? E aí ele faz isso, é uma prefiguração muito forte do que é na missa, né, o que o padre faz de pegar a hóstia e falar assim, aqui está o corpo de Cristo, né, que será entregue por vós, né? Então existe toda essa coisa que já era feita no templo, já era feito antes e continua sendo até Jesus. Então vamos aqui no Novo Testamento, vamos ver como é que a Eucaristia existe no Novo Testamento, né? E como é que ele está principalmente nos evangelhos. Então aqui a gente vamos falar um pouquinho dos milagres eucarísticos de Jesus, que é um pouco de uma prefiguração dentro do evangelho do que Jesus está falando que vai fazer, né? Ali com a Eucaristia. Então você tem uma das primeiras coisas, o primeiro milagre de Jesus é o milagre das bodas de Canaã, do casamento em Canaã, que João comenta, que é que ele chama da superabundância do vinho, que ele vai lá, o que os patriarcas da igreja falam é que Jesus praticamente toma o lugar do noivo ao prover o vinho, né, a pedido de Maria. Maria vai lá, fala, eles não têm vinho, e aí ele fala, mas mulher, o que eu posso fazer isso? O que tem a ver isso comigo e com você? E aí Maria não fala nada, vira para os servos e fala assim, né, o pessoal que está trabalhando lá na cozinha fala assim, ó, façam tudo o que ele pede. E aí ele pede os 6 tonéis de água para purificação. Ele transforma aqueles 6 tonéis em água. É vinho que não acaba mais. É tonel assim de não sei quantos litros. É muito vinho. É muito vinho. É super abundante a quantidade de vinho. Que também é uma prefiguração do que vai acontecer com a gente depois, né? Que a gente vai para uma fase mais elevada. A segunda prefiguração tem mais um monte, tá? Mas eu vou falar dessas aqui são principais, que é a multiplicação dos pães que alimentam 5.000, que tem João, tem Mateus, tem Marcos, né? Mas eu peguei o do João aqui, mas a ideia é que tá a multidão ouvindo ele falar, e eles já tá cansado, com fome, e aí Jesus fala, vamos dar alguma coisa para esse pessoal comer. Eles falam assim, não tem jeito de comer, tem muita gente, não tem nem dinheiro suficiente para comprar comida para todo mundo. Aí ele fala, traz aí o que você tem. E aí eles conseguem um menino lá que tinha 5 pães e 2 peixes. E aí ele pega, ele faz o quê? Ele dá graças, Eucharistain, ele dá graças, e aí ele multiplica os pães, todo mundo come até saciar, assim, come até não aguentar, e aí ainda sobram 12 cestas de restos. E aí sobra 12 cestas, e essa representa, a gente sempre fala que representa as 12 tribos de Israel. Mas tem a segunda multiplicação dos pães, que alimenta 4.000, que aí Jesus de novo vai lá, eles estão seguindo Jesus, e aí fala, faz os sermões dele lá, e aí o que acontece? As pessoas estão com fome, ele fala, vamos lá, o que vocês têm para dar para esse pessoal comer? E eles falam, a gente não tem nada, Senhor, o que a gente vai fazer? E aí eles não levam pão, não conseguem, não tem nada, não se preparam. E aí Jesus fala, me traz aí o que tem. Aí eles trazem também de novo o pão que tinha lá no momento, e ele de novo dá graças, Eucharistain, dá ação de graças, e aí ele sobram 7 cestas de pão, que são tanto os 7
as 7 alianças anteriores, mas também tem um ponto importante, se você olhar em Atos, né, dos Apóstolos, a gente sabe que tem 7 povos gentios que rodeiam Israel. E aí, você está apontando para o fato de que também os povos gentios vão consumir o pão, né, da nova aliança, que Jesus também vai alimentar as pessoas fora de Israel. E é interessante, ó, o primeiro milagre da multiplicação, dos 5.000, é feito em terra de Israel, é geograficamente Israel. Quando ele vai fazer o milagre dos 4.000, ele está em terras que são pagãs, são terras que não são Israel, são terras de gentios. Então ele está fora, e ele está deixando muito claro que ele vai atender tanto o povo judeu quanto os outros povos. Primeiro o povo judeu, porque ele tinha feito aliança, e depois vai para todo mundo. E a gente está nesse todo mundo aí, né? A gente que não é judeu está nessa história. Então vamos ver como é que depois dessas prefigurações internas do Novo Testamento a gente está indo para a Santa Ceia. Então a Santa Ceia ela tem nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também tem em Paulo, né? O João, eu vou falar daqui a pouco que o João é uma parte importante, mas eu vou falar dos 3 e desse aqui que é a estrutura é basicamente a mesma. Jesus sempre vai lá, ele institui a Eucaristia na Páscoa, é o momento da Páscoa que ele está. Ele vai fazer a instituição, eles conseguem lá um lugar para passar a Páscoa em Jerusalém. Então ele está fazendo a Páscoa em Jerusalém. E aí ele pega, toma o pão, dá graças, benze, né? Dá graças, reparte o pão e fala: tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós, ou fazer isso em memória de mim, como em Lucas e Paulo você tem, em Coríntios 1 Coríntios 11. Então, de novo, ele está na Páscoa, ele está dando graças, ele está falando que esse é o meu corpo, que é o. A gente percebe que na instituição da Eucaristia, né, na Santa Ceia, não tem cordeiro, eles não têm cordeiro. Então o cordeiro é ele. Ele está falando assim: este é o meu corpo, coma este, não precisa comer aquele cordeiro. Você pode comer este pão, que é o meu corpo, que será entregue por vós. E o sangue do cordeiro, que tinha que fazer o quê? Tinha que passar na porta, tinha que. Na época do tempo, você passa na porta, mas você também faz e joga no altar, assim, para dar o sacrifício do sangue, né, no altar. O que você faz com o sangue? O sangue, ele fala que você toma o meu sangue, que será derramado por vós, como era derramado o sangue do cordeiro no altar do templo, né, lá em Jerusalém, né? Então ele vai ser derramado por vós, então tome o meu sangue, né? Que esse é o sangue da eterna aliança que será derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. De novo, memória. Então, de novo, aquele momento da memória, né? O que é a memória? Lembra da memória lá do Êxodo, da Páscoa judaica? Jesus não está quebrando isso, essa continuação da Páscoa judaica continua aí. Esse colapso, o tempo colapsa naquele ponto. Ele faz isso para sempre em memória de mim. Então você vai fazer isso para sempre como os judeus fizeram, ou fazem até hoje. Essa questão de você falar, olha, eu estou aqui fazendo em conjunto no tempo e espaço com o que aconteceu no passado. Então, dessa forma, eu não estou ressacrificando Cristo. Eu estou me juntando temporalmente a partir desta atividade a um fato que aconteceu no passado a partir desse memorial, desse ponto de memória que só existe, ou não só existe, mas que existe por conta do que Deus está definindo de como tem que ser feito esse ritual. Então é um ponto muito interessante, é como se estivesse colapsando o tempo de novo. E eu tô naquele momento, quando a gente está na missa, a gente está naquele momento lá que Jesus está na Santa Ceia, ele está naquele momento. É como se Deus. É por isso que a igreja fala que o padre está em memória, em persona Christi, na pessoa de Cristo. É como se você transformasse isso, né, dessa forma. Então tá bom. Como é que João entende isso? Isso é bem legal, a gente entendeu que essa parte do tempo é importante, ele está fazendo em memória, é uma refeição, é um sacrifício, tem todas as coisas que ele já viu no Velho Testamento e que está continuando aqui. Como é que João explica esse negócio? E aí que eu quero, essa parte que é interessante, vamos ver. João vai falar do discurso do pão da vida que Jesus faz. Jesus faz o discurso do pão da vida que lá em João 6, ele faz assim, ele fala,
já saiu do milagre da multiplicação dos pães, lembra do milagre do milagre da multiplicação dos pães? Ele sai, aquela multidão continua seguindo ele, pedindo mais comida, né, depois. Ele fala: vocês estão aqui, vocês estão com fome, mas vocês têm que comer o pão da vida eterna. Vocês têm que acreditar em mim como o Filho de Deus. Ele fala assim: mas que milagre que você faz para que queremos em você? Qual é a tua obra? E aí eles dão uma duvidade de Jesus e fala assim, faz um desafio para Jesus e fala assim: nossos pais comeram maná no deserto que Moisés trouxe. E você, vai fazer o quê? Aí Jesus fala assim: não, quem deu o pão, o maná no deserto, foi meu pai, não foi Moisés. Então, eu vou dar para vocês o pão do pai. Aí ele fala assim: então dá esse pão. Aí Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas ele fala assim: mas vocês não estão crendo. E todo aquele que vem em mim, eu não lançarei fora. E aí o que acontece com os judeus? Eles começam a ficar ressabiados. Eles começam a murmurar, que nem estavam murmurando os judeus lá no deserto, né? Não tem comida. Eles começam a reclamar. Murmurar quer dizer reclamar. Eles começam a reclamar. O que está acontecendo? Então, Jesus fala: eu desci dos céus não para minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E aí ele fala assim: todo aquele que vê o Filho e nele crê terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E é isso assim: quem é esse que fala que eu sou o pão que desceu dos céus, né? Esse aí não é o Jesus, aquele filho de José, o carpinteiro, que a gente conhece a família? Como assim você está falando que ele é Deus? Que história é essa? E aí Jesus fala assim: não murmureis entre vós. Assim, ele pega diretamente o que estava acontecendo lá no Êxodo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu hei de ressuscitar no último dia. Nesse momento ele está falando: eu sou Deus. Entenda que eu sou Deus. Você só vai conseguir entender o que eu vou falar agora, daqui a pouco, se você entender, ou você entender que eu falei que eu sou o pão da vida, se você entender que eu sou Deus. Ele está reclamando uma divindade, está falando que ele é Deus, né? Ele está pensando que a gente precisa acreditar nele como Deus encarnado para que possamos entender o que ele vai dizer em seguida, ok? Então vamos lá. Esse é o discurso. Aí a segunda parte do discurso do pão da vida é essa parte que é super importante, é bem bacana. Ele vai falar assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná e morreram no deserto. Este, eu, né, o Jesus, é o pão que desceu do céu para que não morra daquele que comer. Eu sou o pão vivo. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E aí os judeus falam assim: opa, o quê? Os judeus falam assim: não, 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 não. O que você está falando aí, campeão? Não estou entendendo. Minha carne para a salvação do mundo? Como esse. E aí eles falam assim, entre eles, começam a discutir, falam: como esse homem pode nos dar a sua carne para a gente comer? O que é isso? E aí Jesus fala assim: em verdade eu vos digo. Quando ele fala em verdade, ele está falando sério. Se não comeres da carne do Filho do Homem e não beberes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai, e também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não como maná, que os seus pais comeram e morreram, mas quem come desse pão viverá eternamente. Nesse momento, os judeus perdem a cabeça. Falam assim: não, esse cara é doido. Esse cara perdeu a noção. Como é que eu vou comer a carne dele? Não, isso não pode. Eu não vou fazer isso, eu não sou canibal. Não, não, não dá para comer a carne dele. E aí eles começam a ir embora. E Jesus, ele não volta atrás. Ele deixa os caras embora. Assim, Jesus fala em metáforas várias vezes. Mas quando ele fala em metáforas, na Bíblia, geralmente as passagens elas são ou seguidas da explicação do evangelista, né? Mateus explica: ele falou isso por causa disso, ele falou isso por causa disso. Ou ele próprio, Jesus, chama os apóstolos e fala assim: olha, a ideia é essa aqui.
Eu estou falando isso como uma metáfora. Então, quando ele fala a parábola do semeador, por exemplo, ele fala que caiu aqui, caiu ali, ele vai explicar, ó, que caiu na pedra, que caiu no coração duro e não brotou, caiu na rua e o pássaro pegou, é porque veio o demônio e pegou, não sei o quê. Então ele explica. Nesse caso ele não explica. Ele fica, ele fala, você quer, ele fala, vai embora, quer ir embora, vai embora. E aí o que acontece? Ele vira para os apóstolos e fala assim, em vez de tentar explicar, ele fala assim, vocês vão embora também? É quase que eu falo assim, ó, a porta da rua serventia da casa, pode ir, tô nem aí. Ele arrisca tudo por esse ensinamento. E uma coisa legal é assim, é, uma outra coisa, se você entender como o grego está estruturado, você vai perceber que nessas três primeiras, antes de ele falar em verdade vos digo, essas três primeiras aqui, ó, os três primeiros comer, ele está falando do quê? Ele está falando um verbo chamado fagain. O fagain é um verbo que é da onde a gente tira o fagocitar, fagia, né? Que é comer. É um verbo de consumir, alimentar-se. Só que quando ele fala em verdade vos digo, ele passa do verbo fagain para o verbo comer, que chama trogo em grego. E esse verbo trogo, ele é um verbo que significa mastigar, consumir ou morder ou devorar. É essa o negócio. Então ele piora o verbo. É por isso que os judeus falam, não, ele não está falando hipoteticamente, metaforicamente, ele está falando de verdade. E quando ele faz isso, os judeus vão embora. Eles falam, não dá para entender esse assunto. Então, como é que Jesus entende isso? Jesus usa uma linguagem inequívoca de consumir o seu corpo e beber o seu sangue. Ele não está falando uma linguagem figurada. Ele está falando que é aquilo. Ele tá falando aqui, ele fala assim, eu sou Deus, e para você fazer o que eu estou falando, se você acredita em mim, você tem que comer e beber do meu sangue, comer minha carne e beber do meu sangue. Ele assusta os discípulos, que não é que eles são discípulos que, esse cara é louco, ele acabaram de passar os milagres de multiplicação dos pães, tinha feito um monte de coisa. Ele não volta atrás do discurso e deixa os discípulos irem. E além disso, ele arrisca perder todos os seus discípulos, inclusive os seus apóstolos, que ele nem esclarece o ponto para os seus apóstolos. E pergunta se eles vão embora também. É, e aí, só para terminar o negócio dos apóstolos, ele fala dos apóstolos, né? E Pedro fala: não, o senhor tem a palavra da vida eterna, a gente vai ficar com o senhor. Então, aqui, vou passar um pouco, então, passamos da história da, do Novo Testamento, vamos pegar um pouco como é que acontece a questão dos milagres eucarísticos, né? Na Itália, em 750, teve um milagre na cidade de Lanciano, que foi a igreja, na igreja de Lanciano tinha um frei que estava fazendo a missa, e aí esse frei, ele meio que tem dúvida se o corpo, a Eucaristia é mesmo o corpo e o sangue de Cristo, e aí ele tem dúvidas, e aí de repente ele vê uma hóstia que foi transformada em carne física. Aí 750. Isso ele vai colocado num display, num lugar assim para ficar vendo, e ele fica durante todo esse tempo, 1300 anos lá, até que em 1971 o pessoal resolve fazer uma análise desse negócio, pega um pedaço e manda para um laboratório lá de anatomia do hospital e também e pega uma pessoa lá um doutor, professor aposentado de anatomia na cidade de Siena. Então esses dois, um professor de anatomia, histologia patológica e de química microscópica na clínica do hospital, e esse professor para analisar, e eles chegam à conclusão que a carne identificada lá no microscópio é de carne humana do ventrículo esquerdo do coração, mostrando claramente o miocárdio, o endocárdio e o nervo vago. Assim, é carne de coração humano dentro dessa hóstia. E aí eles falam, não é possível. Então, eu falo, pode ser que tenha alguém que tenha morrido, forjaram esse negócio, não sei o quê, mas pelo menos tá escrito, tá entendido que é realmente uma carne de coração humano. Ok. E aí tem o milagre da Argentina em 1996. O milagre da Argentina tem um padre que tem uma missa e aí uma dessas hóstias, as hóstias caem no chão e aí não pode mais consumir. E a ideia é você colocar num cálice, numa vasilha, colocar água, deixar ela dissolver e aí você deixar dissolver 3 dias, máximo uma semana, ela dissolve.
as hóstias dissolvem, aí você joga essa água com a hóstia dissolvida na terra. Tem um protocolo para fazer isso, a Igreja Católica tem esse protocolo. E aí ele faz isso, uma semana depois ele volta e tá assim a hóstia, com esse sangue brotando da hóstia. E aí ele fala o que está acontecendo, não sei o quê, e aí ele chama o bispo, o nosso querido bispo, arcebispo Jorge Bergoglio, hoje é o Papa Francisco, e aí ele manda fotografar a hóstia e deixa a hóstia lá por vários anos, uns 3 anos no tabernáculo, daquele jeito, até que ele resolve falar, vamos analisar essa hóstia, né? Vamos analisar essa hóstia fisicamente, cientificamente, e eles enviam para Nova York, na cidade de Nova York, e o Dr. Frederick Zugibe, que é um cientista, ele confirmou. Ele não sabia o que era, ele só manda um negócio para lá. Eles falam assim, o que que é? Eles chamam o Dr. Ricardo Gomes, que é um investigador desse negócio, ateu. O Dr. Ricardo Gomes é um ateu, ele não acredita em nada. E ele vai lá, ele manda esse negócio para ser analisado em Nova York, e o resultado é que eles encontram presença de glóbulos brancos 3 anos depois. Glóbulos brancos indicando que era coração humano, estava vivo no momento de que foi extraída a amostra, 3 anos depois que tinha acontecido o milagre. Tinha tirado foto, essa foto aí é da época do milagre, significando que o coração havia sofrido um trauma enorme. Os glóbulos brancos dentro da amostra de sangue significa que o coração tinha recebido provavelmente tortura. E aí ele não consegue explicar como é que as células estavam vivas, mesmo tendo viajado lá para Nova York, aquele negócio, falando assim, não dá para entender como é que pode ter sido mantido, porque você demora 48 horas no máximo e a célula já morre, né? Mesmo se tiver mantido, por isso que tem transplante do coração, essas coisas tem um tempo muito curto, uma janela muito curta para você conseguir fazer, senão as células morrem e você não consegue fazer o transplante. Aqui agora é no México, em 2006, nós estamos bem pertinho aqui da gente agora. Eles encontram também uma hóstia cai, a freira coloca dentro do negócio e aí ela vê essa a, gotas de sangue na hóstia e aí eles avisam e aí eles já chamam o Ricardo Gomes, que já tinha transformado num cristão, num católico. Esse Ricardo Gomes fala assim, não, ele voa lá pro México e fala, não, agora eu vou ver esse negócio direito, né? E aí ele voa lá pro México e pega, já manda analisar. E aí eles conseguem ver de novo que tem glóbulos brancos. O tipo sanguíneo encontrado é AB, que inclusive é o mesmo do sudário de Turim, que eles fizeram análise, é um tipo AB. E aí eles fazem essa análise e eles conseguem entender que tem glóbulos brancos intactos, glóbulos vermelhos e macrófagos ativos que engolem lipídios, indicando o metabolismo ativo e um politrauma de alguém que tenha sido torturado. É um coração de alguém que tenha sido torturado, aquele coração, aquele tecido. E o tecido parece responder ao músculo do coração, o miocárdio, como encontrado em outros milagres eucarísticos. Que ele está vivo. Eles conseguem identificar que ele está vivo. Que normalmente após 48 horas o tecido morre, mas nesse caso 3 meses tinham se passado antes que os resultados pudessem sair e que ele realmente estava com o coração vivo. E o estudo concluiu que no evento não tem explicação natural. Não tem explicação natural. Isso aqui tem indo para as melhores universidades do mundo para tentar explicar e não tem como explicar. Então tá bom. Então acho que dá para entender que tem uma evidência muito forte científica, não é puramente de que existe alguma coisa muito forte dentro da Eucaristia e que é uma coisa muito, muito bacana que a gente só consegue entender com o entendimento da fé. Então eu vou fazer uma reflexão assim, sobre o caminho de Emaús para a gente encerrar e vou passar um filminho para vocês. O caminho de Emaús é o seguinte: em Lucas 24 você tem que no domingo de Páscoa, no primeiro domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou de manhã. 2 discípulos estão andando, né, saindo de Jerusalém em sentido a Emaús, fugindo, muito provavelmente, com medo da perseguição. Jesus tinha acabado de ser crucificado, eles estão com medo. E aí eles encontram Jesus no meio do caminho, não reconhecem Jesus. E aí a Jesus acompanha e pergunta: o que está acontecendo? Vocês estão parecendo que vocês estão tristes. Aí eles falam assim: você não sabe o que está acontecendo? E ele fala: não, o que está acontecendo? E aí eles explicam que o Jesus, um profeta poderoso de Deus, não sei o que, acabou sendo executado. A gente esperava que ele fosse ajudar a gente, mas ele morreu, a gente está triste. E aí Jesus fala isso aqui: ele fala assim, gente sem inteligência, como sois tardos, né? Como demoram
no seu coração para entender, para crer em tudo que anunciaram os profetas. Porventura é necessário que Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória. Não precisava passar do sacrifício para passar na sua glória. Né? E aí, começando com Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que estava dito em todas as escrituras. O que Jesus faz? Ele faz um estudo bíblico. Isso aqui que a gente está fazendo agora. Né? Parece que Jesus ouviu e fez lá de Moisés até, né? Moisés, a gente entende que o Torá foi escrito por Moisés, né? Então tudo que vem lá de Moisés para cá, ele passa por um estudo bíblico da Bíblia inteira, passando para os discípulos para eles entenderem o que está acontecendo. E aí eles estão se aproximando da vila que eles vão chegar. E aí Jesus quer continuar seguindo, fala, não, vem com a gente, come aqui, vamos comer. De novo, uma ceia, uma refeição. E aí o que acontece? Jesus faz o quê? Ele, estando sentado à mesa, ele toma o pão, abençoa, dá graças, Eucaristia, dá graças, reparte e dá para eles. Faz a ceia da primeira Páscoa. E aí, o que acontece? Nesse momento, eles. Esse é Jesus! E aí ele desaparece. Por que ele desaparece? Porque agora ele está naquele pão. Ele está em todo lugar. Ele não precisa estar fisicamente como um corpo. Ele não precisa estar mais fisicamente aqui presente, como o corpo dele, que está no paraíso, no céu. Mas o pão que ele está distribuindo, que está sendo distribuído agora, é o próprio corpo dele, que pode ser alcançado em todo mundo. Todo mundo pode ter aquele mesmo corpo, né? E ele desaparece. E aí, significando que ele pode estar em todo qualquer lugar, fisicamente, o corpo dele está fisicamente em todo qualquer lugar, sem problemas. Vou passar o filminho aqui para vocês. Vamos ver um pouco.